Você já reparou que todo mundo sonha em morar na Austrália, mas por que cada vez mais gente está sonhando em ir embora? Sol, praia, salário alto, segurança, um atirador misterioso? Mulher de biquíni passando o dia inteiro na sua frente como se a vida fosse um comercial eterno de protetor solar. O famoso país da sorte. Agora me explica uma coisa, com sinceridade. Se isso tudo fosse verdade, por que na internet está cheio de gente dizendo que a vida aqui virou um tédio? E não é porque falta praia, viu? É porque sobra tédio, sobra distância. E morar aqui virou artigo de luxo. Que nem essa mulher que passou na minha frente agora. Bonito de ver, mas impossível de bancar. Mas antes de você largar sua mulher feia, vender tudo e atravessar o mundo achando que mudar de país vai consertar a sua vida com uma novinha do lado? Sabe de nada, inocente. Senta aí, porque esse vídeo não é sobre turismo. É sobre a vida real. 1. O tédio australiano. Mano, vamos direto ao ponto. O motivo número 1 que mais aparece quando alguém fala da Austrália é sempre o mesmo. A Austrália é chata. E antes que apareça o fiscal de comentário gritando: "Ai, mas tem praia!" Calma, respira. Tédio não é falta de paisagem. Tédio é quando a vida entra em modo repetição. Quando a vida entra no modo Ctrl+C, Ctrl+V. Agora deixa eu te contar uma coisa. Domingo, 5:30 da tarde, sol bonito pra caralho, céu azul de propaganda, praia ali perto. E eu, sentado dentro do carro, parado num semáforo completamente vazio, pensando: é isso? Esse é o sonho? Nenhum bar chamando, nenhum amigo mandando mensagem, nenhum plano surgindo do nada. Só eu, o volante, e um silêncio educado demais, porque o roteiro aqui costuma ser esse. Você acorda, trabalha, entra no carro, volta para casa. Repete. E o detalhe mais cruel? Isso tudo acontece num lugar lindo. Você pode morar do lado de uma praia cinematográfica, daquelas de comercial de margarina, mas sem a família feliz e ainda assim sentir que sua vida virou um episódio repetido de uma série ruim que ninguém cancela. A grande diferença da Austrália para outros lugares é simples. Aqui, você não tropeça na vida. Na Europa, por exemplo, você sai para comprar pão e volta com 3 histórias. Alguém te puxa para um café, você escuta uma conversa aleatória, a rua te oferece alguma coisa. Na Austrália, você sai para comprar pão e volta só com pão. Perfeito organizado. E, para muita gente, assustador. Porque aqui, o urbanismo foi feito para uma coisa só: dirigir. Tudo é longe, tudo é espalhado, tudo exige carro. E quando a cidade te obriga a entrar num carro para existir, você perde a parte mais humana da vida. O acaso, o encontro, a surpresa. Você não conhece gente no caminho, não cria vínculo com o bairro. Você só atravessa o bairro com o vidro fechado e o ar-condicionado ligado. Aí vem a segunda pancada. Fazer amigos aqui pode ser difícil. Não por maldade, mas porque muita gente já tem a vida social fechada há anos. Escola, família, trabalho. Você chega de fora com vontade de viver e sente que está tentando entrar numa festa que começou há 15 anos. Isso aparece direto nos relatos. É solitário. Tudo é caro e longe. Eu passo mais tempo dirigindo do que vivendo. E olha que ironia bonita. Você está num país cheio de gente e ainda assim se sente sozinho. Porque comunidade não nasce só de ter pessoas. Nasce de ter lugares de convivência. E em terceiro, não é sua casa, não é seu trabalho, é onde a vida acontece sem esforço. Bar de esquina, praça, café de bairro, qualquer coisa. E em muitos subúrbios australianos, isso simplesmente não existe. Ou você cria sua vida social com esforço consciente, ou ela não brota sozinha. Aí nasce o diagnóstico preguiçoso. Esse país é morto. Não é morto, é individualista. Para quem quer silêncio, previsibilidade e estabilidade, é um sonho. Para quem vem esperando rua viva, improviso, intensidade, gente se metendo na sua vida sem pedir licença, a frustração é grande. Porque a Austrália não te entrega caos, ela te entrega conforto. E conforto sem propósito vira tédio.
Então a pergunta não é se a Austrália é chata. A pergunta é: você aguenta uma vida que não te provoca? Ou precisa de barulho para se sentir vivo? 2. Cultura sem improviso. Deixa eu te contar logo antes que o choro comece. Ah, então a Austrália não tem cultura. Tem. E muita. O problema é que aqui a cultura não te encara na rua. Ela não te puxa pelo braço, que nem na Soy Six, se é que você me entende. Ela não grita: "Hey, vem viver!" Aqui ela cochicha. E se você não prestar atenção, passa reto. Em vários lugares do mundo, a cultura acontece apesar de você. Você só sai de casa e pá! Show improvisado, feira, bar lotado, conversa com estranho, plano que nasceu do nada. Na Austrália, não. Aqui você agenda a vida. Quer cultura? Beleza! Abre o calendário, compra ingresso, marca horário, se organiza porra, e isso muda tudo na sensação do dia a dia. Porque a cultura australiana é boa demais, só não é escancarada. A cena gastronômica, por exemplo, é absurda. Uma das melhores do mundo fácil. Ásia, Europa, Oriente Médio, tudo misturado no mesmo quarteirão como se fosse normal. Tem festival, tem exposição, tem música, tem arte. Tem esporte até cansar. E quase ninguém lembra disso, mas deveria. A cultura indígena daqui é uma das mais antigas do planeta. Sim, os aborígenes australianos são os povos originários do continente, presentes há mais de 50 mil anos. Então não é falta de conteúdo. É falta de vitrine. Nada disso está rolando na calçada enquanto você passa mexendo no celular. Se você não procura, parece que não existe. Em muitos países, a cidade te convida. Aqui, ela fica sentada esperando você tomar atitude. E vamos falar a verdade? Muita gente chega exausta, trabalha o dia inteiro, volta para casa e espera que a vida apareça sozinha. Spoiler rápido: não aparece. Aí vem o diagnóstico preguiçoso. Esse país é morto. Não é morto, é individualista. Já ouvi de um cara aqui, tomando café, falando assim: "Ah, mas se eu ficar triste, ninguém percebe." Muita gente vem achando que a Austrália vai entregar a mesma vida social da Europa, só que com praia bonita. Não vai. Nem perto. Aqui, se você não cria o seu terceiro lugar, você vira figurante da própria vida. Terceiro lugar é simples. Não é casa, não é trabalho. É onde a vida social acontece naturalmente. Academia, clube esportivo, surf, escalada, voluntariado, trilha, qualquer coisa. No meu caso, meu terceiro lugar virou uma academia e surf. É ali que eu conheço gente. É ali que as conversas começam. Não no bar da esquina. Porque, sendo bem honesto, esse bar da esquina, do jeito que a gente imagina, quase não existe aqui. A Austrália favorece quem se mexe, quem cria rotina fora de casa, quem se coloca em movimento. Quem espera a espontaneidade se frustra. E aí nasce essa sensação estranha. Um país com tudo, mas que não te entrega nada de graça. A Austrália não é sem cultura. Ela é sem palco aberto. Se você espera intensidade automática, vai chamar de chata. Se entende que aqui a vida é construída, a experiência muda completamente. E isso explica por que duas pessoas morando na mesma rua vivem Austrálias totalmente diferentes. Então a pergunta final é simples e incômoda. Você quer um país que te empurre para a vida? Ou um que te dê espaço e diga, se vira? Porque essa resposta, meu amigo, decide tudo. E você, prefere cidade que acontece sozinha ou vida que precisa ser agendada? 3. Uma prisão no fim do mundo? Agora vamos para a acusação mais dramática de todas. Aquela que sempre aparece em fórum, escrita em caps lock, com raiva e zero calma: a Austrália é uma prisão no fim do mundo. Calma, respira! Ninguém aqui está olhando o pôr do sol atrás de grade, tá? Mas a sensação existe. Então a pergunta certa não é prisão? É, por que parece isso para tanta gente? E aí não tem como negar. A Austrália é longe pra caralho. Longe de verdade. Não é modo de falar.
Na Europa, o cara muda de país como quem troca de linha de metrô. Aqui, se você pensa em visitar outro país, já começa cansado só de abrir o Google Flights. É voo longo, passagem cara, jet lag que te deixa burro, velho e confuso ao mesmo tempo. E isso cria uma sensação estranha, quase invisível. Há de estar vivendo dentro de uma bolha. As coisas chegam mais devagar. Moda, música, tendência, debate social. Às vezes você percebe que o resto do mundo já está discutindo um assunto há meses e aqui ele acabou de chegar no aquecimento. E tem outro detalhe meio incômodo. Muita gente lá fora mal sabe explicar o que é a Austrália. Para muita gente, isso aqui ainda é canguru, opera house, praia, fim do PowerPoint. Isso pesa diferente dependendo de quem você é. Se você gosta de se sentir no centro das coisas, isso incomoda. Se não, passa batido. Chamar isso de prisão já é exagero. É teatro, porque isolamento não é só problema. Às vezes é vantagem. Enquanto boa parte do mundo vive em clima permanente de tensão, crise política, barulho, pressa e ansiedade coletiva, aqui a vida acontece num volume mais baixo. Menos caos, mais espaço, mais natureza, mais silêncio. E quando você para pensar direito, percebe outra coisa. A Austrália não está isolada do mundo. Ela só não está grudada na Europa. A Ásia está logo ali. Japão, Sudeste Asiático, Nova Zelândia. Um voo e você muda completamente de realidade. E dentro do próprio país? Cara, isso aqui é quase um continente inteiro. Quer floresta tropical? Tem. Deserto que parece Marte? Tem. Praia absurda? Tem demais. Outback, Tasmânia, Grande Barreira de Corais, tem gente que passa a vida inteira aqui sem nem sair do país. E mesmo assim sente que viveu 1000 viagens diferentes. A Austrália não é prisão, é isolamento premium. Ela cobra distância, mas paga com espaço, segurança e qualidade de vida. Só que isso não é para todo mundo. Se você precisa sentir o mundo pulsando o tempo todo, se precisa de movimento, caos, estímulo constante, esse isolamento começa a pesar. E aí a pergunta que realmente importa e que separa quem ama de quem odeia é simples. Você prefere estar no centro do mundo ou um pouco afastado dele? Porque essa resposta, meu amigo, fala muito mais sobre você do que sobre a Austrália. E você? Aguentaria esse isolamento premium ou surtaria em 6 meses? 4. Morar virou luxo. Agora a gente chega no ponto onde muita gente simplesmente desiste da Austrália. E não é porque achou chato, nem porque se sentiu isolado. É porque morar aqui virou coisa de rico ou de gente que aceita viver endividada para sempre. E isso não é drama de internet, não. É conta básica. Uma casa que anos atrás custava 300 mil, hoje passa fácil de 1 milhão. E o salário? Não subiu nem perto disso. Hoje uma família comum precisa de décadas para juntar o valor de entrada. Décadas. Não é exagero, é realidade. Aí você soma aluguel alto, mercado caro, juros mordendo todo mês e percebe uma coisa meio amarga. Você trabalha só para continuar morando. Não para crescer, não para investir, só para não sair do jogo. E aí sempre aparece a explicação pronta. Ah, mas isso é culpa da imigração. É a resposta mais fácil. E a mais preguiçosa também. Porque a maioria dos migrantes que chega hoje à Austrália é estudante internacional. Gente que mora em estúdio minúsculo, acomodação estudantil, casa compartilhada. Esse pessoal não está comprando casa de 3 quartos no subúrbio que você quer. Imigração pesa? Pesa, claro. Mas não é o vilão principal. O buraco é mais embaixo, é cultural. A Austrália tem uma obsessão silenciosa. Casa grande virou sinônimo de sucesso. Apartamento, para muita gente, ainda soa como plano B. Ou fracasso com elevador. Enquanto em boa parte da Europa e da América do Sul famílias vivem bem em apartamento, aqui muita gente só se sente bem-sucedida com quintal, garagem e cerca. O resultado disso? Cidade espalhada sem fim. Pouca densidade onde a vida acontece. E preços absurdos justamente onde todo mundo quer morar.
E quando alguém tenta construir mais prédio, adivinha? Vem o clássico não no meu quintal. Vai desvalorizar. Vai tirar o charme. Vai mudar o bairro. A cidade trava. A oferta não cresce. A demanda só aumenta. E o preço explode. Para piorar, muita gente aqui compra imóvel não para morar, mas para proteger dinheiro. Benefício fiscal. Valorização da terra. Airbnb. Casa vazia rende mais que casa habitada. E quando moradia vira investimento, quem só quer viver fica para trás. Ah, mas tem casa barata fora da cidade. Tem. Muita. O problema é o pacote completo. Longe demais, transporte ruim, pouca vida. Não é Europa, onde você mora fora e resolve tudo com um trem decente. Aqui, morar longe quase sempre significa mais carro, mais tempo perdido e menos vida acontecendo. No fim das contas, a crise habitacional australiana não é um erro. É um sistema funcionando muito bem para quem chegou antes. Para quem chega agora, a subida é íngreme e cansa rápido. Isso explica por que tanta gente olha para a Austrália e pensa, cara, talvez não valha. Então fica a pergunta, simples e incômoda. Você prefere viver num país incrível sem conseguir criar raiz? Ou morar num lugar mais caótico, mas sentir que a vida é realmente sua? 5. O preço é alto, o retorno nem sempre. Agora vamos falar do verdadeiro vilão da Austrália. Não é canguru, não é isolamento, é o extrato bancário. Aquele momento em que você olha o saldo e pensa, beleza, quem foi que roubou meu dinheiro? E a resposta é simples. Ninguém. Foi só a vida normal mesmo. Vamos ser honestos, a Austrália é cara pra caralho. Aluguel alto, mercado caro, comer fora virou evento de aniversário. Café aqui não é bebida, é uma decisão financeira consciente. Se você já viveu no Sudeste Asiático ou até em partes da Europa, o choque é imediato. Você olha o preço e pensa, com isso aqui, em outro país, eu já estava vivendo igual Marajá. Aí nasce a teoria favorita de quem chegou empolgado e acordou pobre. Isso aqui é um golpe. Calma, não é golpe. É matemática com sotaque australiano. Porque custo de vida sozinho não significa nada. Ele vem sempre acompanhado de salário, estrutura e proteção. Aqui, o salário mínimo é alto, o hospital não te pede o cartão de crédito antes de te atender e direito trabalhista não é piada de mau gosto. Em país barato, a vida parece barata, até você precisar de médico, escola ou polícia. Aí o barato vira luxo premium em 5 minutos. Outro erro clássico é comparar a Austrália com Tailândia, Vietnã ou Indonésia. Isso é tipo reclamar que o basquete não tem gol. Outro esporte, outra lógica, outra dor. Quando você compara com Londres, Nova York ou Canadá, a Austrália até respira aliviada. Continua, cara? Continua. Mas não é esse apocalipse financeiro que pintam nos fóruns. O que ninguém te conta é o pacote completo que você paga aqui. Não é só aluguel e mercado. Você paga por ar limpo. Por cidade onde você anda sem ficar paranoico. Por praia pública sem catraca. Por natureza absurda sem pedir desculpa. Por menos caos diário e menos cortisol no sangue. Isso tudo custa dinheiro, surpresa nenhuma. E aí vem a parte que destrói sonhos, a expectativa errada. Tem gente que chega achando que vai ganhar muito, gastar pouco e viver intensamente. Escolhe 2, os 3 não vêm juntos. Muita gente aqui ganha bem e vive simples. Não porque é pobre, mas porque o país te dá um tapa educado e diz: menos ostentação, mais boleto. A Austrália não é milagre, mas também não é golpe. Ela entrega conforto, estabilidade e estrutura. Em troca, cobra dinheiro e cobra maturidade. Por isso tem gente que ama, e por isso tem gente que sai xingando no aeroporto. No fim das contas, a pergunta não é se a Austrália é cara, ela é. A pergunta real é: você prefere gastar pouco vivendo no caos ou pagar caro para viver em paz? Porque aqui ninguém te vende felicidade, só te aluga um pouco de tranquilidade,
com contrato longo e sem desconto. E agora fala a verdade. Você pagaria essa conta ou pediria a sobremesa em outro país? 6. A Austrália é superestimada? Então, depois de tudo isso, vamos falar sem filtro. A pergunta que todo mundo faz é sempre a mesma. Tá, mas no fim das contas, a Austrália é superestimada? A resposta mais honesta que dá para dar é: depende de você. E não, isso não é resposta em cima do muro. É porque é exatamente assim que funciona. A Austrália não é um país que engana. Quem engana é a fantasia que a gente cria antes de chegar. Isso aqui não é o país da festa que nem o Brasil. Não é o país do caos como a Índia. Não é o lugar onde você sai de casa e a vida te abraça na rua, te chama para uma cerveja e te apresenta alguém interessante. A Austrália é o país do funcionamento, do silêncio e da previsibilidade. Para muita gente, isso é um alívio quase terapêutico. Para outras, é sufocante. Tem gente que chega e pensa: caralho, que paz! E tem gente que chega e pensa: meu Deus, que vazio! E os dois estão certos, porque a Austrália não te puxa para viver, ela te dá espaço. E espaço pode ser liberdade ou pode virar solidão. Vai depender do que você faz com ele. Quem vem buscando intensidade, improviso, contato humano o tempo todo, surpresa, rua viva, normalmente não aguenta muito. Quem vem buscando segurança, estrutura, rotina organizada, menos ruído mental, normalmente fica. É por isso que você vê gente dizendo que é o melhor país do mundo e gente indo embora dizendo que é superestimado. No fim das contas, não é sobre a Austrália, é sobre o momento da sua vida. Então, antes de atravessar o mundo achando que um país vai resolver tudo, vale uma pergunta bem sincera, quase desconfortável. Você quer mais movimento caos ou mais paz? Porque aqui, pelo menos, não tem pegadinha. O país entrega exatamente o que promete. E agora me diz, sem pose e sem personagem, você ficaria ou também iria embora depois de um tempo? Ah, se esse vídeo fez algum sentido para você, manda para aquele amigo meio bocó e iludido. E já aproveita para dar uma olhada nesse outro lugar intrigante que está aparecendo aí na tela agora. Valeu por ficar até aqui. A gente se vê no próximo.